Você tinha razão, eu não sou um patrulheiro do espaço. Não passo de um brinquedo idiota. Toy Story nunca foi escrito para crianças. Well, we've never written for kids. We've just written for ourselves, so I guess we're just immature. Essa frase muda completamente a forma como a gente entende Toy Story. E se analisarmos a fundo, ajuda a explicar por que essa franquia faz sucesso depois de 30 anos, atravessando gerações, fazendo crianças crescerem, voltarem ao cinema e ainda se emocionarem com personagens que, na teoria, são apenas brinquedos. Brinquedo! Só que esse é o ponto. Toy Story não é um filme sobre brinquedos. Ele usa o carisma dos personagens e a premissa de que nossos brinquedos ganham vida quando não estamos vendo para fazer algo muito mais profundo dentro da arte de contar histórias. Uma história não se torna inesquecível apenas porque ela tem uma boa premissa. Uma boa premissa chama atenção, mas o que faz a gente continuar assistindo é outra coisa. E para entender isso, a gente precisa separar duas camadas de uma história. A primeira é o conflito externo. O conflito externo é o que acontece, a aventura, o problema visível. No primeiro Toy Story, o conflito externo é a chegada de um novo brinquedo no quarto do Andy. No segundo filme, é Buzz e os outros brinquedos tentando resgatar o Woody de um colecionador antes que ele seja levado embora para sempre. No terceiro, é a ida de Andy para a faculdade, os brinquedos indo parar em uma creche e tentando escapar de um lugar que parecia perfeito, mas não era. No quarto, é o Woody tentando proteger Fork e no caminho reencontrando Betty, em um mundo completamente diferente daquele que ele conhecia. E no quinto, é a chegada da tecnologia na vida das crianças, ameaçando o espaço que os brinquedos ocupavam na imaginação delas. Essa é a camada externa. Mas quando uma história tem apenas conflitos externos, ela deixa de ser uma história e vira apenas uma sequência de acontecimentos. É quando adicionamos o conflito interno que a história passa a importar, tanto para o personagem quanto para nós. Enquanto o conflito externo é o que acontece, conflito interno é o porquê isso importa. Todo ser humano tem um conflito interno. Isso é uma parte inevitável da condição humana. Se você quer que o seu personagem pareça humano e real, ele precisa ter essa luta. O conflito interno é a colisão entre o que o personagem deseja, o que ele teme e a mentira que ele acredita. É isso que faz uma história sair da superfície, porque no fim, a aventura externa só importa quando ela encosta em uma ferida interna. E Toy Story entende isso muito bem. Você pode dizer que Toy Story é sobre brinquedos que ganham vida quando os humanos não estão olhando, mas isso ainda é só premissa. E aqui, muita gente para na próxima camada. Toy Story tem temas muito claros, e por baixo de todos esses filmes existe um subtema que atravessa a franquia inteira. Só que Toy Story não faz sucesso porque fala sobre amizade. Muitas histórias falam sobre amizade, e nem todas viram Toy Story. Amigos! E aqui está a genialidade de escrita e de storytelling da obra. Toy Story se utiliza dos temas para passar uma mensagem, mas usa emoções humanas como motor narrativo. Eu queria sempre estar com você. A franquia não se sustenta apenas porque fala de brinquedos, nem porque tem personagens carismáticos, nem porque fala de amizade e nem porque passa mensagens bonitas para as crianças. Toy Story funciona porque por trás de tudo isso está sempre explorando três dores humanas muito profundas: abandono, pertencimento e propósito. Essas dores são muito fortes porque elas não pertencem só aos brinquedos, elas pertencem a nós. As emoções dão forma para medos que a gente sente, mas que nem sempre sabemos explicar. Agora, quando a gente olha para cada filme com essa lente, tudo muda, porque cada Toy Story parece uma nova aventura, mas por baixo, todos estão falando das mesmas dores. No primeiro Toy Story, Buzz é o brinquedo novo que Andy ganha no aniversário. Esse é o conflito externo. Um brinquedo moderno que entra no quarto e começa a ocupar o espaço que antes era de Woody.
Só que o conflito interno de Woody não é simplesmente ciúmes. O desejo de Woody é continuar sendo o brinquedo favorito de Andy. O medo dele é ser substituído. E a mentira que ele acredita é que seu valor depende de ocupar o lugar de brinquedo favorito. Para Woody, ser o favorito não é só uma posição, é propósito, é a prova de que ele importa. Não chegue perto do Andy. Ele é meu. O Woody não vê apenas um brinquedo novo, ele vê a possibilidade de ser deixado para trás. É por isso que a ameaça de Buzz funciona tão bem. Buzz não está tentando destruir Woody. Ele nem sabe que está ameaçando Woody. Ele só existe. E às vezes na vida é isso que mais dói. A pessoa que ameaça o nosso lugar nem sempre faz isso por mal. Às vezes ela só chega. E a chegada dela revela que o nosso lugar nunca foi tão garantido quanto a gente imaginava. Mas o filme não trabalha só o conflito interno de Woody. Buzz também carrega uma crise. O desejo de Buzz é cumprir sua missão como patrulheiro espacial. O medo dele é descobrir que sua missão nunca existiu. E a mentira que ele acredita é que seu valor depende de ser especial. Não me fale em importância, porque é por sua causa que a segurança da galáxia inteira está em risco. Quando Buzz vê o comercial e entende que ele é apenas um brinquedo, a crise dele não é uma piada sobre um brinquedo descobrindo que não voa. É uma crise de propósito. E é por isso que o primeiro Toy Story funciona tão bem. O Woody tem medo de perder seu lugar. Buzz tem medo de não ter propósito. Os dois querem pertencer, mas acreditam em mentiras diferentes. Woody acredita que só importa se for o favorito. Buzz acredita que só importa se for um herói. E no final, os dois precisam descobrir uma verdade simples, porém difícil. Eles têm valor não porque são favoritos, especiais ou grandiosos, mas porque podem estar ali por alguém. No segundo Toy Story, o abandono começa logo na introdução. Ah, não. Para Woody, aquilo é o medo antigo voltando de outra forma. Sabe, os brinquedos não duram pra sempre. E o filme reforça isso quando Woody encontra o Easy. Ali, Toy Story começa a mostrar que abandono não acontece apenas quando alguém deixa de amar você de uma vez. Às vezes acontece aos poucos. Você é colocado em uma prateleira, depois em uma caixa, depois ninguém lembra mais. Isso ressoa com a gente. O conflito externo do segundo filme é Buzz e os brinquedos tentando resgatar o Woody de um colecionador antes que ele seja levado para um museu. Mas o conflito interno de Woody é o que torna a história interessante. O desejo dele é voltar para Andy. O medo dele é ser abandonado por Andy no futuro. Você pode voltar ou ficar conosco e durar para sempre. E a mentira é, se um dia eu vou ser esquecido, então talvez seja melhor eu escolher um lugar onde ninguém possa me abandonar. O museu oferece essa falsa segurança. Lá, o Woody nunca vai ser quebrado, nunca vai ser esquecido por uma criança que cresceu, mas também nunca vai ser amado de verdade. E é aí que Jessie entra, porque Jessie não é apenas uma personagem nova, ela é uma ferida viva. Ela já viveu o futuro que o Woody teme. A história da Jessie dói porque ela transforma o medo de Woody em memória. Ela mostra que o amor de uma criança pode ser real e ainda assim acabar. O desejo da Jessie é pertencer de novo. O medo dela é ser abandonado outra vez. E a mentira dela é que ela deixou de ser importante para alguém e nunca mais voltará a ser. Então o segundo filme coloca o Woody diante de uma escolha muito forte. Voltar para Andy e aceitar que um dia essa relação pode acabar, ou fugir da dor e virar peça de museu. E como vemos em arcos positivos de personagem, no final o Woody escolhe voltar. Não porque o medo desapareceu, mas porque ele entende que ser amado de verdade vale mais do que ser preservado para sempre. E quando Jessie vai com ele, o filme também responde à dor dela. Ela encontra um novo lugar, uma nova família, uma nova chance de pertencer. Toy Story 2 não é apenas sobre resgatar o Woody de um colecionador, é sobre aceitar que todo vínculo verdadeiro carrega o risco da perda, e mesmo assim, escolher viver esse vínculo enquanto ele existe, mas ressoa novamente em cima de abandono, pertencimento e propósito. No terceiro Toy Story, aquilo que era medo vira realidade. Andy cresceu, ele vai para a faculdade e os brinquedos que passaram 2 filmes tentando voltar para ele, agora precisam encarar uma coisa muito mais difícil. Talvez não exista mais um lugar para eles na vida de Andy. O conflito externo é a confusão que leva os brinquedos até a creche Sunnyside, onde eles acreditam que vão encontrar uma nova vida. Mas o conflito interno é coletivo. Woody deseja continuar leal a Andy.
O medo dele é aceitar que a história com o Andy acabou. E a mentira é, se Andy ainda se importa, então nosso lugar ainda é com ele. Diferente de Woody, os outros brinquedos não acreditam mais nessa mentira. Eles já enxergaram uma verdade que o Woody ainda está tentando evitar. Por isso, desejam encontrar uma criança que volte a brincar com eles. O medo deles é passar a vida esquecidos em um sótão. E com o desejo colidindo com o medo, eles decidem ir para a creche. Sunnyside entra em cena com uma promessa de um novo pertencimento, um lugar onde eles poderiam ser escolhidos de novo, brincar de novo e ressignificar o próprio propósito, uma resposta direta para o medo do abandono. O conflito externo do filme entra como uma reviravolta para o conflito interno, quando os brinquedos descobrem que Sunnyside não é um lar, é uma prisão disfarçada. Por isso que o terceiro filme pesa tanto, porque ele não está falando apenas de brinquedos tentando escapar de uma creche. Ele está falando sobre o desespero de encontrar um lugar no mundo depois que o lugar antigo deixou de existir. Mas ele não vai voltar nunca mais. A cena do incinerador mostra isso de forma quase brutal. Ali, por alguns segundos, não existe mais plano, não existe mais Andy, creche ou quarto. Existe só o grupo. O subtema da amizade aparece de novo quando os brinquedos dão as mãos no incinerador, mostrando que apesar do abandono, eles estão juntos até o fim. Mas o filme resolve o abandono no final quando o Andy entrega os brinquedos para Bonnie, oferecendo aos brinquedos uma nova oportunidade de pertencer a algum lugar. É por isso que tanta gente chorou nesse final, porque a gente não está vendo apenas brinquedos sendo doados. A gente está vendo a infância do Andy chegando ao fim. A nossa infância que um dia chegou ao fim. E é sempre muito doloroso para um adulto ver isso acontecer. Valeu, pessoal. No quarto Toy Story, o filme não pergunta mais se o Woody vai perder Andy. Isso já aconteceu. A pergunta agora é: quem é o Woody depois de Andy? O conflito externo é o Woody tentando proteger Fork durante uma viagem e trazer ele de volta para Bonnie. Mas o conflito interno de Woody é outro. O desejo de Woody é continuar sendo útil para uma criança. O medo dele é admitir que Bonnie não precisa mais dele como o Andy precisava. E a mentira que ele acredita é: se eu não for mais necessário para uma criança, então eu não sirvo para mais nada. Porque é o que resta pra eu fazer. Essa é uma dor diferente. O abandono está ali, porque o Woody foi deixado de lado por Bonnie, mas agora a ferida principal é outra: propósito. A Pixar utiliza uma crise parecida com a do Buzz no primeiro filme, só que agora com o Woody. Fork entra no filme como um espelho estranho dessa crise. Fork foi criado por Bonnie, mas não entende que é brinquedo. Você é igual a mim. Lixo. Woody precisa ensinar Fork que ele importa para Bonnie. Só que enquanto ele faz isso, Woody está tentando convencer a si mesmo da mesma coisa. Ele está tentando provar que ainda sabe qual é o seu lugar no mundo. E aí, Beth reaparece. Beth representa uma vida fora da lógica que o Woody conhecia. Ela não pertence a uma criança específica e nem vive mais presa dentro de um quarto. Isso mexe com o Woody porque Beth mostra uma verdade que o Woody não achava que fosse possível. Propósito não é apenas algo que alguém dá para você. Propósito também pode ser algo que você escolhe. Toy Story 4 não é sobre um garfo de plástico. É sobre ressignificar seu propósito de vida. Ué, escute a sua voz interior. No quinto Toy Story, a ameaça visível são as telas. A tecnologia entra na casa e na rotina das crianças. E na superfície, o filme parece ser sobre brinquedos competindo com gadgets pela atenção das crianças. Mas de novo, Toy Story usa o tema para explorar uma emoção humana. O conflito externo é a tecnologia ocupando o espaço da brincadeira física, da imaginação e da relação entre crianças. Só que o conflito interno aparece em vários lugares ao mesmo tempo.
Bonnie deseja pertencer. Ela vê outras crianças vivendo dentro das telas, conversando por telas, se validando por elas, criando relações dentro daquele mundo. E o medo dela é ser julgada por ainda gostar de brinquedos. Além disso, podemos dizer que o medo dela é ser excluída das novas amizades por não gostar das mesmas coisas que as outras crianças gostam. E a mentira muito clara que ela tem é que se ela ainda gosta de brincar com brinquedos, então talvez tenha algo de errado com ela. Essa parte é muito forte porque agora Toy Story coloca os humanos mais próximos do centro da trama. Nos outros filmes, os humanos eram o elo emocional dos brinquedos. Aqui, os humanos também estão vivendo o conflito. Bonnie não é só a criança que pode abandonar os brinquedos, ela também é uma criança tentando descobrir onde pertence. E quando ela sente vergonha de buscar a Jessie, o filme mostra como a tecnologia não ameaça apenas os brinquedos, ela ameaça também a coragem de uma criança ser quem ela é, fora da aprovação do grupo. Jessie, por outro lado, revive uma dor antiga. Desde o Toy Story 2, Jessie carrega o medo de ser deixada para trás. No quinto filme, quando ela se vê longe de Bonnie e conectada de novo ao passado da antiga dona, o filme faz uma coisa muito bonita. Essa cena mostra que ser deixada para trás não significa que ela não foi importante. Jessie foi tão importante para sua antiga dona que ela deu seu nome para a filha dela. Nesse momento, Jessie ressignifica a mentira em que ela acreditava e, ao descobrir a verdade, supera o próprio medo. Entendem como o conflito interno é importante e como ele é capaz de mudar a trama? Jessie passa a não ter mais medo de ser abandonada, porque ela entende a sua importância na vida de alguém, mesmo que um dia essa pessoa não precise mais dela. No final do filme, Bonnie supera seu medo e finalmente alcança o que quer, pertencer a um novo ciclo de amigos. Dessa vez com Blaze, uma amiga que gosta das mesmas coisas que ela e que pode fazer ela se sentir à vontade consigo mesma novamente. É superando o medo que Bonnie desfaz a sua mentira interna e descobre que não há nada de errado com ela. Quando entendemos as técnicas de narrativa por trás dos temas e subtemas de Toy Story, entendemos o porquê a franquia ressoa tanto com a gente e o porquê ela faz muito sucesso até hoje. Em todos os filmes, a ameaça muda, mas as dores continuam. E quando você olha para todos os filmes juntos, fica claro que Toy Story nunca abandonou o coração narrativo, o motor que faz a sua história funcionar. Eu entendi agora. É por isso que esses filmes ainda doem tanto, porque no fundo, todos nós sabemos o que é ser deixado em uma prateleira. Toy Story conversa com crianças, mas também conversa com a criança que continua existindo dentro de nós. Toy Story nunca foi sobre brinquedos, foi sobre nós olhando para eles e reconhecendo em silêncio as partes mais profundas e frágeis da nossa alma.